Seja muito bem-vindo ao Viva Podcast, mais um episódio do Viva Podcast aqui. Hoje o papo vai ser um papo bem legal que eu digo assim, falando sobre direito, né, pastor? A gente hoje tem aqui um advogado. Legal ao pé da letra. Exatamente. Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei onde você está agora nos ouvindo, mas para mim é uma alegria muito grande poder estar aqui compartilhando mais um Viva Podcast, hoje recebendo o Dr. João Vitor Gonçalves, nome chique, Dr. João Vitor Gonçalves, e ele é advogado da Junta de Missões Nacionais, da Convenção Batista Brasileira, é um dos advogados que atua ali com a Junta, e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre direito eclesiástico, né? Seja bem-vindo, João. Vou chamar de João, tá? Não vou chamar de doutor, não. À vontade, pastor. Seja bem-vindo, João. Vamos começar conhecendo você um pouquinho. Fala um pouquinho de você. Como é que você entrou nessa vida do direito? O que te levou para essa caminhada? Se apresenta para a gente um pouquinho aí, querido. Primeiro, pastor, é um privilégio, né? Poder estar aqui com os irmãos, pastor Lívio, irmão Emerson, um grande amigo de Seminário do Sul, que nós fizemos nessa caminhada. Mas para falar um pouquinho sobre mim, né? Eu sou membro da Igreja Batista Betão em Pavuna, né? Cresci num lar cristão e eu sou um primeiro advogado da minha família, né? A princípio, a minha paixão, quando era ainda bem jovem, né? Era história, né? Eu sempre gostei muito de história, né? E crescendo na igreja, né? E ouvindo também as histórias bíblicas, sempre fui muito apaixonado por essa área. Mas por algumas coisas engraçadas do destino, né? Minha mãe falou assim, não, eu acho que é melhor você não fazer o curso de História. Eu passei em História, fui aprovado na faculdade pública para fazer História, mas minha mãe não me aconselhou a fazer História e eu segui o conselho de mãe, né? Conselho de mãe a gente tem que seguir, é bom seguir, né? Então eu fui fazer o Direito e a minha tia casou-se com um advogado também, que muito me aconselhou naquela época, né? A fazer o Direito. E eu não me arrependo dessa decisão, né? Direito é um curso que eu costumo falar muito cultural, que abre muitas portas para você, né? E a gente passa a conhecer um pouquinho de cada parte da vida, né? Quando a gente começa a entender um pouco de como funcionam as coisas, né? Com a Faculdade de Direito vai trazendo algum conhecimento para você. E acabou que o direito eclesiástico, né? O direito religioso, essa área aí que agora está aparecendo um pouco mais, né? Começou a entrar na minha vida pela vivência na igreja mesmo, né? Eu também, no meio da faculdade de Direito, senti a chamada do Senhor para o ministério pastoral também, já liderava na igreja, mas não entendia que deveria abandonar o direito para poder, né, seguir o ministério, né, ir para o seminário. Então foi através do próprio direito que eu cheguei até a Junta de Missões Nacionais e entrei para o Seminário do Sul, né? E hoje estou no último ano do Seminário do Sul para terminar essa parte da teologia. E durante esse tempo de seminário também eu desenvolvi a especialização, né, dentro dessa parte do direito religioso. Eu já sou hoje membro do IBDR, do Instituto Brasileiro de Direito e Religião, né? Então a gente teve algumas atuações aí em conjunto com esse grupo, né? No final do ano passado nós tivemos em Brasília também. E aí essa especialização em direito religioso que está começando a crescer no Brasil, já existe na Uni Evangélica, né? Universidade Evangélica de Goiás, foi onde eu fiz o curso, né? E no ano passado também nós tivemos algumas oportunidades de estar estudando lá no curso na Universidade Autônoma de Madrid, né? Então o IBDR foi para lá, eu fiz parte desse grupo, nós estivemos lá durante um tempo para estudar, né, investigar a questão do direito da religião no aspecto da Europa, comparado com o sistema brasileiro. Então, a gente está meio que imerso nesse universo, né, do direito da religião, tanto ministerialmente, porque a gente está na igreja, né, vivendo a igreja, respira a igreja, mas também dentro do trabalho, também desenvolvido ali na Junta de Missões Nacionais. Quantos anos você se formou, João? Eu me formei em 2019, então eu tenho 7 anos de formado. 7 anos já é uma boa caminhada, né? 7 anos de formado. Casado? Vou me casar em novembro. Novembro já está marcado o casamento. É abençoada. Será? Será que é abençoada? Abençoada, eu costumo falar que ela... Ou abençoado é ele, pastor? Eu costumo Tem que falar saber quem orou mais. Quem orou mais? Você ela orou pouco. Ela orou pouco. A minha noiva, Ana Gabriela, é membro da PIB de Irajá, né? Membro da PIB de Irajá, do pastor João Emílio. É uma bênção, né? É uma das líderes de adolescente lá,
né? Então, uma pessoa que abençoou muito a minha vida. Lá, então, né? Trabalhou muito tempo com o William. Agora vivendo um ministério de transição, né? Passando para a parte dos jovens, né? Já com o pastor Lucas ali. Mas a Gabi é uma bênção para minha vida, né? Um presente de Deus. Que bom. Novembro, então. Novembro, dia 21. Não, poxa, tinha que ser dia 16 de novembro, rapaz. Dia 16 de novembro é o dia mais bonito do ano. Rapaz, eu desconfio que seja o aniversário do pastor. Por acaso. Agora, João, vamos lá. Vamos ajudar aqui quem está ouvindo a gente, primeiro a se situar, né? Quando a gente fala do direito, a gente está falando de questão dos advogados, legislação, que envolve família, impostos, empresas, tem várias facetas, né? Criminal, coisa. Quando a gente fala de direito religioso, se você pudesse de maneira simples destacar o que diferencia o advogado que se especializa nessa área do direito religioso, qual é o grande ponto de diferenciação? Eu acredito, pastor, que o grande ponto de diferenciação é o seguinte: o direito religioso ele está ligado à vida da igreja. Então ele não tem um código próprio, né? Ele não tem uma legislação própria, porque a vida da igreja é muito dinâmica, então ela vai envolver... Na verdade, deixa eu te interromper, quando você fala vida da igreja, a gente pode ampliar isso para a vida da instituição religiosa. Com certeza. Porque o direito religioso se aplica ao centro certeza. espírita, Com certeza. à igreja católica, à igreja evangélica, ao templo budista, não é isso? Isso, exatamente. E aí quando exatamente. você diz que não tem legislação própria, porque depende da legislação da religião, seria isso? Não, na verdade, quando eu falo que não tem legislação própria, a gente não tem um código separado que vai definir aquilo ali que diz respeito à organização religiosa. O direito religioso ele vai abarcar diversos ramos do direito. Essa é a verdade. Então você vai ter o direito civil, né, que vai regular os contratos que aquela organização ou instituição religiosa vai ter, né? Você vai ter ali o direito trabalhista, que vai regular boa parte daquilo que as organizações religiosas têm de relação com seus ministros religiosos, os ministros de confissão religiosa, né? Então você vai ter a parte tributária, que é específica e muito peculiar das igrejas ou das organizações religiosas, como o pastor bem mencionou. Então todas essas partes que tocam a vida das organizações religiosas, né, elas vão estar abraçadas pelo direito religioso. Então são diversas áreas do direito que cada pedacinho contribui, né, para... Não tem nada escrito específico. Não tem uma regulação própria, né? Um código próprio separado aqui. As entidades religiosas elas se regulam por essa... Não. Então são várias partes do direito que vão ser abraçadas ali para a gente entender como é que se organiza, como é que se define uma organização religiosa no Brasil, né? E isso não diz respeito apenas às igrejas, como o pastor bem lembrou, né? Isso diz respeito a qualquer organização religiosa no âmbito, né, debaixo da regulação da Constituição Federal, do que a nossa lei vai preconizar, né? Eu estou fazendo questão de frisar essa inclusão de todas as instituições religiosas, que é muito comum a gente ver as pessoas, às vezes, criticando, por exemplo, a igreja porque ela tem isenção de impostos. Mas o centro espírita também tem, o centro budista também tem, só que ninguém fala, né? Exatamente. Sempre quando quer se criticar, se fala da igreja. Às vezes até fala um pouco da igreja católica, mas especialmente da igreja evangélica. Mas isso se aplica a todas as instituições. A legislação ela não é para a igreja evangélica, ela é para todas as instituições religiosas. Eu acho que isso é importante da gente sempre lembrar, né? Agora, você falou aí do direito trabalhista. As instituições religiosas, elas têm uma normatização interna da religião para os seus líderes religiosos. Então, por exemplo, me ajuda a esclarecer isso para as pessoas. Num centro espírita, por exemplo, ou numa igreja católica, ou na igreja evangélica, ou num templo budista, quem define quem é o líder religioso, o sacerdote, é a regra daquela religião, não é isso? Exatamente. Então, se eu aqui na Igreja Batista do Valqueire, eu digo que o Emerson é um dos nossos pastores, ele é um dos nossos pastores e acabou. Ninguém questiona isso, certo? Certo. Estamos certo nisso. Certo. E como é que fica se eu pego o Emerson, que é um pastor, e coloco ele para trabalhar aqui na igreja comigo, me auxiliando, e tempo integral remunerado? Ele é contratado pela CLT? Na verdade, pastor, esse é um princípio muito interessante que a gente precisa compreender o seguinte.
existe uma separação entre igreja e Estado. O Estado não é competente para regular o sagrado. E isso que as pessoas às vezes confundem, né? Então o Estado ele não pode dizer como a igreja ela se configura, como a igreja se organiza, ou quem é considerado ministro de confissão religiosa, pastor, padre, babalaô, né, imã, todas essas lideranças eclesiásticas, né? O Estado não é competente para dizer isso, né? Então, como o pastor bem mencionou, se nós quisermos consagrar o irmão Emerson ao ministério pastoral, isso não compete ao Estado dizer se ele prescreve os requisitos ou não, né? Ok. Então nós vamos registrar isso formalmente. Como que a igreja se resguarda dessa consagração? Como bom batista, né, a gente sempre faz assembleia. Então nós sempre temos uma ata de consagração, imposição de mãos, aquela coisa mesmo que revela a questão do sagrado, o ato religioso mesmo, né? Consagração, a imposição de mãos, né? Então isso vai demonstrar que há uma consagração de um ministro religioso. Okay. Então você vai contratá-lo, na verdade, não pela CLT. Então a CLT não regula esse tipo de atuação, né? Então o ministro de confissão religiosa ele vai trabalhar na igreja como um ministro de vida dedicada. Então ele é um ministro de vida dedicada. Ele vai receber uma prebenda, ele não recebe salário, é diferente, né? Então ele recebe essa prebenda, ele entra, o regime dele dentro do INSS de contribuinte individual, ele faz o próprio recolhimento para que ele possa ter, né, a questão da aposentadoria. Então um regime totalmente diferente. Então vamos lá, esclarece para a gente. Você está falando de regime individual, então, digamos, o Emerson se torna pastor, a igreja vai dar a ele uma ajuda, uma remuneração de R$3.000 por mês para ele estar aqui. Ele recebe esses R$3.000 e pronto. Eu, como igreja, tenho que recolher alguma coisa dele em termos de imposto? A igreja ela tem algumas imunidades, né, que vão alcançar a sua atividade. Mas dentro dessa questão do ministro religioso, né, a igreja ela não deve recolher o INSS, mas ela tem uma obrigação, por exemplo, de declarar aquilo que ela paga. Então ela deve demonstrar, né? Isso é uma obrigação acessória, por exemplo, imposto de renda, né? Então a igreja não paga o imposto de renda, mas ela declara. Então ela declara o pagamento, sim, daquela remuneração, daquela prebenda que ela pagou ao ministro de confissão religiosa, seja ele pastor, seja ele missionário, né? Então isso, na verdade, o nome é um nome genérico para poder abarcar todas essas questões. Sim. Então, o ministro religioso, ele vai fazer esse recolhimento. Como é que funciona, às vezes, assim, por exemplo, aí eu posso dizer em relação ao universo de missões nacionais, né? Dentro do universo de missões nacionais, nós auxiliamos o nosso missionário a fazer esse recolhimento. Então, apesar dele ser, né, o responsável, né, diante da lei para fazer esse recolhimento, nós colocamos a nossa equipe à disposição para fazer por ele, né? Então fazemos no nome dele para que ele... Mas é ele que paga. Mas, por exemplo, digamos, vou criar uma situação hipotética, estou até saindo, estou aproveitando, porque eu acho que esse é um tema que muitos pastores têm dúvida, né? Com certeza. Suponhamos que o Emerson fosse aposentado. Digamos, ele trabalhou a vida toda, já se aposentou pelo INSS, já recebe a pensão dele aposentado. Mas ele se tornou pastor e ele vem trabalhar comigo e ele recebe essa prebenda. Sim. Ele precisa recolher esse INSS? A já verdade aposentado? É que se ele já tem a aposentadoria, na verdade não precisa recolher, fica uma coisa opcional para ele, né? Ele que faz a decisão. Ele faz a decisão dele. Por ele ser contribuinte individual, então ele vai fazer o recolhimento se ele quiser. Ele já é aposentado. Se altera alguma coisa para ele depois? Se ele já é aposentado, talvez depois possa incrementar alguma coisa, né? Um recálculo, ele pediu um recálculo, mas... Entendi. Em geral, muito pouco. Muito pouco. Ok. Bem, vamos continuar aqui. Bacana, é interessante, né? Porque muitas igrejas têm dificuldades com isso, né? Sim. Agora, tem um detalhe importante, talvez você possa nos ajudar. Às vezes a igreja tem um pastor Emerson, por exemplo. Aí digamos que é uma igreja maior, isso acontece geralmente com igrejas maiores, ou com instituições religiosas maiores. Aí eu vou até para
essa instituição, ela tem, é uma religião, é uma instituição religiosa, mas ela é proprietária, por exemplo, de uma editora. Ela tem uma editora e pega o pastor e coloca ele para trabalhar na editora. Aí é diferente, né? Você tem uma Aí situação nessa editora ele tem que ser funcionário. peculiar, né? Em geral, pastor, como é que funciona, né? E também tem aquela grande confusão do pastor que faz atividades administrativas, né? Porque muitas vezes, muitos dos nossos pastores, né, falando do Universo Batista, são pastores e administradores de suas igrejas, né? Então as pessoas falam, não, ali ele está atuando como pastor, está pregando, né? Ou ele está atuando ali como administrador. No dia a dia ele é administrador, mas a lei já não faz essa diferenciação. Acredita que essa parte administrativa, burocrática da igreja, ela já é natural do ofício do ministro religioso. Então aquilo ali não vai configurar uma distorção. Uma grande dificuldade que a gente tem, como você mencionou, essa questão da editora, são a questão da finalidade, às vezes, lucrativa da coisa, né? Então, quando você tem ali uma filial que funciona dentro do próprio regime da igreja ali, né? Uma editora que publica coisas em relação aos dogmas e doutrinas da religião em si, a gente pode não ter uma configuração, né, de uma natureza diferente do trabalho do pastor, porque ele é um cara que está se dedicando ao ensino do dogma, ao ensino da doutrina. Então eu tenho uma livraria aqui dentro, uma editora dentro do organismo da igreja que funciona como filial, e aquilo que é vendido é revertido justamente para a atividade fim da igreja, né? Agora, se eu tenho uma editora, né, separada com um novo CNPJ, né, com uma exploração comercial, e que esse pastor preste serviço para aquilo lá, aí já é uma coisa diferente. Aí já tem esse cuidado, eu já tenho um né? vínculo diferente, né? Então o pastor que atua nessa editora, ele é um cara que deve ser contratado, né? Deve respeitar as leis trabalhistas. Então a gente tem toda essa peculiaridade daquilo que é voltado para a atividade fim da igreja, para o ensino do dogma, para o ensino da doutrina, né? Que é o ofício de um pastor, de um missionário, né? Ensinar sobre a doutrina, escrever sobre a doutrina, para que a gente possa reverter fundos para a atividade fim da igreja, que é a pregação do evangelho, né? Então, você pode ter ali uma tranquilidade se você funciona dessa forma. Se você funciona num regime separado, isso já pode trazer para você dificuldade. Mas os casos, é muito peculiar, pastor, porque não existe aquela fórmula pronta, né? Então, a gente precisa enxergar a realidade, observar como aquela atuação se dá, né, para que a gente possa entender como que vai funcionar aquele regime ali. A gente já tem igrejas que estão usando questões de pastores PJ, né? A gente entende que isso é um equívoco, né? A igreja usar. O pastor não deve ser pessoa jurídica. O pastor deve ser ministro de confissão religiosa e receber prebenda. Porque o pastor não deve receber por produtividade, né? Sim. Ele não é um cara que trabalha com metas, apesar de nós internamente estabelecermos objetivos como igreja, claro, né? Aquela coisa toda, mas dele não é cobrada essa produtividade. Então, algumas igrejas estão caindo num problema de ter uma configuração de emprego, de CLT, porque configuram os requisitos da onerosidade, da habitualidade, né, da subordinação, de ser apenas aquela pessoa ali que pode prestar o serviço, ou seja, aquele pastor, né? Então é cobrado e exigido o horário daquele pastor, né? Então isso vai configurar, se você houver um desvio da atuação do ministério religioso, você vai realmente configurar um vínculo de emprego e vai receber um processo como igreja. Você está falando uma coisa muito interessante. Eu tenho um amigo advogado que ele usa uma frase assim: cuidado para não inventar moda e dar ao Estado o que o Estado não tem direito. Aí ele fala muito sobre isso, sobre igrejas que pegam, por exemplo, igrejas que... Queria até ouvir sua opinião sobre isso. Um pastor vai lá convidado pregar uma noite, pregar um domingo. É natural que a igreja dê uma oferta de gratidão, né? Quando eu dava aula no seminário, até falava com os alunos que uma boa prática dê uma oferta minimamente que esse pastor possa comer uma pizza com a família dele depois, né? Sim, uma forma de agradecer, né? E aí tem igrejas que começaram a fazer RPA dessa oferta. Eu, particularmente, acho isso um equívoco muito grande, porque
é uma oferta religiosa para um pastor num ofício religioso, sacerdotal, que está vindo ali pregar a palavra. Como é que você vê isso aí, João? Olha, pastor, eu acho que é um excesso de burocracia. Dentro dessa questão. Então a gente trabalha com, realmente, o pastor, ele está ali. É uma oferta religiosa e eu concordo com a visão do pastor. Uma oferta religiosa, ele foi lá para pregar, ele foi um convidado, ele está ali no ofício, né, que ele foi chamado para fazer, né, pregar o evangelho, então vai receber ali uma oferta que muitas das vezes é simbólica, né? Sim. O pastor bem mencionou, né? Então, às vezes, um excesso de formalismo, né? Quando a gente cai numa questão assim, jamais de um vínculo maior, ou talvez de um pastor que vai ministrar um curso por um tempo e vai ser remunerado para isso, né? Então a gente pode trabalhar assim aí com RPA, um vínculo por mais um tempo, né? Um autônomo ali, mas eu acho que às vezes há um exagero de burocratizar uma coisa que é simples e da vida da igreja. Sem necessidade, sim. Bem, vamos falar então agora, focando um pouquinho mais no direito religioso da igreja. Né? A gente já deixou claro que o direito religioso ele se aplica a todo mundo, mas vamos falar um pouquinho da igreja em especial. O que você destacaria hoje que é um dos maiores perigos ou equívocos, ou que você tem visto mais problemas chamando a atenção na área jurídica das igrejas aí? Tem alguma coisa que está mais alertando a gente? Nós temos algumas questões, né, que vão desde a questão do discurso de ódio. Acho que é uma coisa que passa muito pela essa questão da liberdade de expressão, né? Até que ponto é liberdade de expressão, até que ponto é liberdade de pregação, liberdade do exercício da religião, né? Então nós vamos ter algumas etapas para que a gente possa configurar hoje, né, um discurso de ódio, né? Então, dentro desse cenário, né, é importante a gente sempre prezar pela separação da igreja e Estado, como a gente mencionou no início, né? O Estado ele não é capaz e ele não deve regular o sagrado. Ele não deve dizer aquilo que é dogma da fé, ou se aquilo ali, na verdade, é certo ou errado. Então, se dentro de uma pregação religiosa, né, eu vou dizer que determinado segmento ou grupo de pessoas não tem salvação ou vai para o inferno, né, você está diante de um cenário de pregação religiosa. Então o Estado não pode dizer que isso é discurso de ódio. Isso é uma coisa que, na verdade, deve ser evitada. Claro que nós, né, que queremos alcançar, né, as pessoas, quando nós temos um discurso muito forte, belicoso, a gente não constrói ponte, né, pastor? A gente vai construir muro e a gente vai dividir mais. Mas não é crime. Não é crime. Okay. Quando que isso ultrapassa a esfera do crime? E aí o Estado vai entrar, né? Porque eu costumo dizer o seguinte: igreja não foi chamada para regular crime. Quem tutela o crime é o Estado. Então quem tem que cuidar de crime é o Estado, não é a igreja. Então, dentro de uma pregação, né, se eu estou dizendo que determinado grupo, né, social não tem salvação e por causa disso aquelas pessoas não deveriam nem ter direito a voto, eu estou pregando um discurso de ódio. Porque a partir do discurso religioso, e é natural, e a gente está falando aqui de qualquer religião, há um grau de comparação. Porque isso é natural do discurso proselitista, ou seja, da pregação. Então, eu como evangélico, eu vou considerar os evangélicos, né, como aqueles que estão certos, em detrimento do Islã, por exemplo, ou em detrimento das religiões de matriz africana. Se eu sou muçulmano, eu vou considerar os caras da matriz africana como equivocados na sua doutrina, né, e os evangélicos também como equivocados. Isso é natural da pregação proselitista. Mas a partir do momento em que eu traço essa superioridade moral e que isso está atrelado ao discurso religioso, que é natural, mas a partir dessa conclusão, eu chego a uma conclusão de que deve haver supressão de direitos para um determinado grupo. Por exemplo, os evangélicos sofrem muito isso. Há um tempo atrás, um influenciador postou na rede social que
os evangélicos eles são muito burros, né? E por isso eles não deveriam ter direito a voto. Isso é discurso de ódio. Isso é crime. Isso é crime. Isso é crime. Então, se eu chego à conclusão de que um determinado grupo social, né, é indigno diante da minha religião e por causa disso ele não deve ter direito ao voto ou ele não deve ter direito à liberdade dele de ir e vir, então o que eu vou cair num discurso de ódio. E realmente, aí o Estado isso é um cuidado grande que deve se ter, né? Sim. Agora, quando, digamos que um pastor pregando, criar uma situação hipotética aqui, né? Um pastor pregando, ele fale sobre o homossexualismo, por exemplo, e mostre à luz do que nós cremos, por exemplo, na Igreja Batista, nós cremos que o homossexualismo ele deve ser evitado, né? A gente não nega que a pessoa possa sentir o desejo e tudo, mas mesmo ainda que ela sinta todo esse desejo, ela deve evitar, porque nós entendemos à luz da Bíblia que é um pecado. Sim. Ponto. Até aí eu posso ir. Sim, até aí você pode Até aí eu posso ir. Agora, se eu chegar e na minha fala dizer assim, por isso eu acho que é muito importante que na hora de votar, você tenha cuidado para não votar num homossexual. Já virou discurso de ódio? Dentro desse cenário, você está, na verdade, se você tem um viés nesse discurso, isso é muito sensível, de tentar impedir ou reprimir a participação do homossexual como um indivíduo que tem direito de votar e ser votado, né? Você está caindo no discurso de ódio. Entendi. Então, por causa disso, os homossexuais eles não podem se candidatar. Ou por causa dessa posição, porque eles não são moralmente alinhados com a minha religião, né? Eles não deveriam ter o direito de se candidatar. Seria cerceamento de direito. Seria o cerceamento de direito. Então você está caindo... Isso é bem interessante, né? Até porque também não faz sentido, né? Não é o nosso papel, não é o nosso lugar de voz. Exatamente. Né? Eu acho que é um cuidado que a igreja tem que ter e eu fico às vezes preocupado, incomodado, né? Eu acho engraçado isso. Eu estava acompanhando um pastor que ele gosta muito de usar a rede social e aí aquilo começou a me incomodar porque ele falava de tudo. Todos os assuntos que aconteciam na sociedade, ele tinha uma opinião. Ele tinha uma opinião. Tudo. Eu falei, meu Deus, esse cara é muito inteligente. Eu comecei a dizer, porque eu não dou conta de acompanhar todos esses assuntos e tal. Mas aí eu achei interessante porque eu fui percebendo que ele tinha um viés que ele defendia. Sim. Ele tinha um viés, que eu não vou entrar aqui no mérito para não polemizar nosso podcast. Ele tinha um viés. Sempre as falas dele iam num viés. Um dia aconteceu uma situação incontestável que derrubava o viés que ele defendia. Meu Deus. Silêncio absoluto. Não falou nada e meio deu uma desaparecida na rede social, entendeu? Ai, Jesus, a gente tem que ter muito cuidado, cara. Não é à toa que a Bíblia diz, né? Tiago diz, quem conseguir dominar a língua. Gente, se na época de Tiago falava do perigo da língua, imagina hoje, cara. Exatamente. Que não é só a língua, é o dedo que tecla. Exatamente. Rapaz, naquela época era uma conversa entre duas pessoas. Hoje é uma fala que atinge milhares de pessoas. Exatamente, pastor. A gente está vivendo um outro cenário, né? Também é um problema, né? E as igrejas precisam entender que hoje, com o advento da tecnologia, né? Muitas vezes o pastor está pregando para um determinado público, né, que antigamente eram 200, 300 pessoas que estão ali no auditório, mas com o advento da internet, da transmissão dos cultos, você não está pregando mais para um auditório só, né? Você está pregando para o mundo inteiro, para quem puder acessar, tiver acesso à internet, vai poder acessar aquela mensagem. E às vezes a gente não está preparado, né, para encarar os dilemas e as dificuldades que a internet pode trazer para essa questão. Né? Coisas que a gente falava num público controlado, né, que se falavam ali e que começam agora a ter fiscalização ou militância em cima. Também para não... a gente não está falando aqui daquilo que configura discurso de ódio, porque esse cara claramente deve ser, né, evitado e punido. Né? Mas trazendo também o próprio discurso religioso
tentando criminalizar o discurso religioso. Então, evitar que você possa pregar aquilo que é a verdade, aquilo que a sua religião acredita. Que a religião defende. Então, que a religião defende. Então, essa liberdade... Agora, vamos falar um pouquinho sobre a proteção dessa questão religiosa. Eu ouvi alguns comentários, queria a sua opinião, de que, por exemplo, eu sou pastor batista, tem aqui a nossa igreja em Vila Valqueire, tem nosso auditório, eu estou dentro do auditório, estou na hora de culto, eu estou pregando, não estou falando de discurso de ódio, tá? Vamos tirar o discurso de ódio. Vamos falar de uma pregação bíblica que eu estou ensinando ali, que isso é pecado, isso é errado, a Bíblia diz isso, a Bíblia diz aquilo e tal. Eu estou dentro do auditório. Em tese, eu estou protegido pela liberdade religiosa, ok? Estamos certos até aí. Aí algumas pessoas falaram para mim que a partir do momento que eu boto uma câmera e eu transmito este culto está no YouTube, eu perco essa proteção do direito religioso, porque aquela mensagem no YouTube ela não estaria mais dentro do meu ambiente religioso. Isso é verdade? Isso faz sentido? Não faz sentido não. A liberdade de crença, a liberdade religiosa, né, liberdade de expressão, ela vai alcançar, seja você estando, né, dentro das quatro paredes da igreja, ou você estando na internet, né? Há um movimento, pastor, e é muito interessante a gente ponderar isso, porque poucas pessoas entendem o sistema brasileiro. E em poucas coisas a gente pode falar que o Brasil, às vezes, é melhor que outros países, né? Mas nesse ponto da relação entre igreja e Estado, o Brasil tem um dos melhores sistemas do mundo, né? Porque o Estado brasileiro, ele colabora com a religião, e isso está dentro da Constituição. Então, naquilo que é interesse comum do Estado com a religião, então nós, por exemplo, queremos cuidar e proteger as crianças. O Estado, ele colabora com isso. O Estado, ele acredita nisso. Nós, enquanto batistas, desenvolvemos um grande trabalho, né? Questão dos idosos, estava falando lá, Batista do Idoso, né? Então, é interesse do Estado que as pessoas da terceira idade estejam cuidadas, não estejam desamparadas? Sim. Então, o Estado pode colaborar com isso. Então, o Estado brasileiro, ele não é hostil à religião. Na verdade, o princípio que fica é a não interferência. Ele não regula a religião, mas ele promove a religião naquilo que ela colabora com os interesses do Estado. Então, quando você tem, por exemplo, uma bancada evangélica, você não tem ali uma questão que fira o Estado laico, por exemplo. Porque os evangélicos têm direito à representação. E se eles querem eleger representantes, eles que elejam os seus representantes, queiram nós criticarmos ou concordarmos com a atuação da bancada evangélica, né? Nós temos o direito à representação. Então, o próprio, por exemplo, o próprio crucifixo no Supremo Tribunal Federal, que foi polêmica um tempo atrás, né? Por que existe aquele crucifixo lá? Né? O Estado é laico, né? O Estado brasileiro é um Estado formado em bases judaico-cristãs. Sim. Então, o preâmbulo da nossa Constituição, a nossa Constituição foi promulgada sob a proteção de Deus. E isso nas palavras de Ulisses Guimarães. Então, a origem do Brasil está vinculada à religião. Então, o Brasil não é hostil à religião. O que há um movimento, né, é de tentativa de trazer modelos de outros países para o nosso país. Por exemplo, o laicismo francês. A França é um Estado laico, assim como o Brasil, mas os sistemas são bem diferentes. A França, ela desenvolve um sistema que é hostil à religião no espaço público. Então, na França, nós não poderíamos pegar um caixotinho, abrir nossa Bíblia em praça pública e pregar o evangelho para as pessoas, porque elas não podem fazer isso. Ou, por exemplo, falando dos muçulmanos, né? Há um tempo atrás foi proibido nas faculdades públicas que as mulheres usassem o seu hijab, né? Aquela burca, né? Toda, né? Para poder ingressar ali dentro da universidade. Porque a França ela quer tirar do espaço público a religião. A grande tentativa que alguns grupos tentam fazer no Brasil é tirar a religião do espaço público. Então é tirar da internet, é tirar da praça, é tirar o discurso proselitista e criminalizar o discurso proselitista. Sendo que o Brasil... Isso no Brasil não é crime. Não é crime, de jeito nenhum. O Brasil promove a religião. Então o Estado, por exemplo, como o Rio de Janeiro, a Prefeitura do Rio fez no ano passado, um Réveillon em parceria com igrejas evangélicas no Maracanã.
Então, o Estado pode fazer isso, ele pode promover, ele pode subvencionar obras sociais de instituições religiosas. Sim. Sejam elas da Umbanda, sejam elas dos muçulmanos, sejam elas dos evangélicos, porque aquilo ali, de alguma forma, promove o bem-estar da sociedade e colabora Promove objetivos comuns com com o Estado. objetivos comuns do Estado. Né? Maravilha. Agora, voltando à minha pergunta, né? Você então falou, o primeiro aspecto seria do discurso. Sim. Quando eu te perguntei quais seriam os principais problemas ou mais latentes, um seria esse do discurso, que sem dúvida alguma, ainda mais com a politização, né? As últimas eleições presidenciais, houve muita polarização, um lado Bolsonaro, outro lado Lula. Apesar de nós termos as religiões, elas apoiam ambos os lados, tem gente religiosa em ambos os lados, mas isso acabou ficando chamou muita atenção, porque o Bolsonaro, intencionalmente, ele procurou uma aproximação mais forte dos evangélicos, né? Até porque o discurso dele, em sua maior parte, acabava se alinhando mais, né? Só que isso acabou gerando uma polarização muito grande, e esse discurso de ódio aconteceu e, lamentavelmente, eu acho que deve ser corrigido realmente. Qual seria o outro grande problema? Um outro grande problema que eu vejo hoje é, às vezes, e aí a gente tem uma forma, às vezes, até pejorativa de falar, de falar assim, a coisa funciona como igreja. Porque a gente funciona muito na base da confiança, né? Nós funcionamos muito na base da boa-fé. E a nossa relação como membros de igreja deve ser assim mesmo, né? A gente deve confiar nos irmãos, nós estamos entre irmãos, né? Mas isso às vezes traz dificuldades para as igrejas, né? Como, por exemplo, a igreja às vezes acha que não precisa ter um controle, né, dos contratos que ela faz, né? Ou ela não precisa, dentro das suas questões imobiliárias, com relação ao terreno da igreja, com relação aos seus cadastros no registro de imóveis, né? De que ela muitas vezes está isenta dessas coisas, de que ela não precisa se preocupar com isso, que ela pode botar o terreno da igreja no nome do pastor, ou o prédio no nome do irmão, né? Então, às vezes essas coisas que vão muito na base do voluntariado e pouco em pensar a igreja também como um organismo jurídico, porque a igreja sim é um organismo do céu, é um organismo sagrado, religioso, né? Mas ela tem a sua parte, a sua responsabilidade civil, né? Nós nos deparamos muitas vezes com muitos problemas, pastor, em relação aos famosos mutirões de construção, né? De que quando a igreja começa aquele mutirão de construção, vamos bater uma laje, né? Vamos chamar uma galera aqui para fazer, e aí você não tem equipamento de segurança, você não tem nada ali que permita, né, um mínimo de fiscalização, ou de que a igreja precisa de uma licença de obra, né, para poder fazer aquele negócio, para poder levantar aquilo ali. Então isso traz muitas dificuldades. Nós tivemos um caso que eu tive acompanhando, não advoguei nesse caso, mas, né, tive ciência desse caso, em uma igreja no Nordeste, em que um rapaz foi contratado, né, um prestador de serviços foi contratado para conter uma goteira no telhado da igreja. E aí dentro dessa né, goteira ele subiu lá no telhado, não houve fiscalização de ninguém, se ele estava usando um EPI, né, um equipamento de segurança, alguma coisa do tipo. E aquele rapaz foi lá e pisou lá no telhado e acabou vazando dentro da igreja. E quando ele vazou dentro do templo, né, aconteceu um acidente, o pedestal lá, né, acabou atingindo ele e ele morreu. Então, dentro dessa circunstância, a igreja foi condenada a indenizar a família, que dor de pensionar. A igreja ficou fechada, né, o templo interditado. Então, uma situação muito difícil para aquela comunidade, né, para aquela família que perdeu também seu ente querido ali, né, uma situação assim, que às vezes a gente nunca espera que aconteça até acontecer, né? Então, alguns desses cuidados de entender que a igreja tem responsabilidade sobre essas coisas, né, são importantes. Por exemplo, a questão do barulho, né? A questão da vizinhança, né? Nós, às vezes, precisamos enxergar com o olhar dos nossos vizinhos, né? A gente, muitas vezes, não gosta de ser incomodado, né, quando a gente está na nossa casa. Mas aí a igreja não prepara, às vezes, um isolamento acústico adequado, né? Ou não tem uma forma de respeitar um pouco o silêncio, ou de medir se isso interfere ou incomoda um pouco, né? Eu acho que
questões como essa até criam pontes, né? Porque se a igreja é desagradável para quem está à volta dela, né, você não vai conseguir ganhar aquelas pessoas ali, né, para aquela comunidade de fé. Sim. Mas são alguns cuidados, né, que a igreja às vezes precisa abrir os olhos para como ela está caminhando como pessoa jurídica. Porque tem a parte da pessoa jurídica, né, e não só como organismo missionário. Lembrar as né? responsabilizações, né? Exatamente. São importantes. Muito bem, vou fazer uma pausazinha. Emerson. Pessoal, o papo aqui tá muito bom. Você tá acompanhando a gente? Já curtiu? Já compartilhou o nosso link? Então aproveita, seus irmãos de outras igrejas, compartilha, porque é muito importante para as igrejas entenderem essa necessidade de conhecer o lado da lei, o lado que precisa ser cumprido também. Então, vai lá agora, pega o nosso link, joga lá no grupo da igreja, naquele seu irmão do trabalho, para poder divulgar isso. E quanto mais você divulga, mais o o YouTube entende que esse conteúdo é relevante, e é muito relevante. A gente está aqui, se você quiser conhecer a nossa igreja, Rua Jambeiro 325, entendeu? Você vem aqui, vem conhecer o nosso jeitão de ser igreja, tem uma célula para você. Você vai chegar aqui, você vai conhecer a igreja, você vai na nossa central de informações, é um stand que você vai saber tudo sobre a igreja ali, células, como funciona, o nosso capacitar. Vem aí a nossa conferência de células, vai ser um negócio muito legal. Então, gente, não deixa de conhecer a gente. Vem aqui, mora pertinho da gente, vem conhecer a gente. Vem conhecer o nosso jeitão de ser igreja, porque você vai se apaixonar como todo mundo que vem aqui se apaixona, né, pastorzão? Eu sou suspeito para falar, mas todo mundo que vem aqui na Viva se apaixona mesmo. Eu tenho dito que... Ontem eu fui tomar café com um grupo de pastores amigos, um dos pastores que estava lá falou assim: Lívio é o único pastor de igreja viva no Rio de Janeiro. Eu falei, graças a Deus, a minha é viva de verdade, né? A sua você tem que levá-la a ser também. Muito bom, vamos continuar aqui nosso bate-papo. A gente está aqui com nosso irmão João Vitor Gonçalves, advogado, trabalha hoje com a Junta de Missões Nacionais, tem aí uma série de especializações na área do direito religioso e está compartilhando algumas coisas aqui interessantes. Eu já estou aqui no podcast, gravando podcast, pensando que quando acabar a gente vai conversar ali com o gestor da igreja. João, ajuda a gente aqui a pensar algumas... Queria abrir um pouquinho um leque para algumas questões um pouquinho hipotéticas, mas acho que são interessantes, né? Igreja, instituição. Então você nos alertou aí sobre a importância de não descuidar da legalidade. É uma empresa. Sim. Tem regras, tem normas, contratos, responsabilidades, coisas. Beleza. Agora, a igreja lida com um movimento grande de pessoas, né? Uma igreja pequena tem 100 pessoas, já é um grupo grande, entrando, saindo, 80 pessoas, algumas com 200, algumas com 500, algumas com 1000 e assim por diante. Não só a igreja, mas qualquer instituição religiosa. Sim. Suponhamos que lá dentro, vou até usar aqui dentro de um lugar religioso, está tendo uma reunião, está lá o grupo, o líder religioso fala algo, fala sobre, por exemplo, a pessoa ali está falando que é importante que você tome decisões, coloque a sua vida em ordem, se organize, tenha coragem de fazer o que você quer fazer. E suponhamos que ali naquele auditório tenha uma pessoa que, no entendimento dela, botar a vida em ordem que ela precisa fazer é tirar a vida. Estou criando uma situação bem hipotética. E aí ela sai daquela reunião, daquele culto, daquela missa, daquela cerimônia religiosa, ela sai determinada e vai e tira a vida. E aí alguém vem querer alegar que ela fez isso por fruto daquela palavra, daquela palestra, daquela mensagem, daquela pregação. Isso tem espaço para se aplicar dessa forma? Rapaz, é uma questão bastante delicada, né? Mas eu acredito que a chave para a gente responder essa questão
ela reside no fato de que se uma igreja, né, dentro do dogma religioso, né, principalmente a gente está falando aqui, por exemplo, de uma igreja cristã, né, mas acredito que todas as religiões aí, né, as religiões majoritárias, né, no mundo, elas têm como um princípio, né, balizador a defesa da vida. Você acaba presumindo, né, de que não pode fluir, né, de dentro de um discurso religioso, né, o induzimento ao suicídio, porque o que o pastor está mencionando aí, né, que poderia ser enquadrado dentro dessa situação, né, é uma questão de induzimento ao suicídio, que é crime, né? Então, dentro do discurso religioso, se você realmente chega ali, é muito claro naquilo que você vai, né, induzir a pessoa a fazer, né? Então, ó, você vai lá, vai se matar, porque a melhor coisa é você encontrar Jesus agora e se livrar dos problemas que você tem, né? Então você está induzindo realmente aquela pessoa ao suicídio. Mas, dentro de uma normalidade do discurso cristão ou do discurso das religiões em geral, que vão preservar a vida, né? Em geral, as religiões, sejam elas de qual ordem for, elas vão defender, de algum aspecto, a vida, o direito à vida do ser humano, né? Então, eu acho que não haveria espaço para esse tipo de acusação. Mesmo que ali você esteja encorajando a pessoa, não, resolva o seu problema, né? Vá fazer o que você precisa fazer, né? Fica muito subjetivo, né? E acredito que ali dentro, para que você possa configurar um crime, você vai precisar de uma objetividade maior, né? Uma objetividade maior no discurso para que aquilo ali possa configurar alguma coisa, né? Que o pastor também não controla, né? O que está no foro íntimo, né? A gente fala para um auditório, né, grande, né, muitas vezes, né? Então você não controla o que está no foro íntimo das pessoas ou como as pessoas recebem. E dentro de uma vertente até cristã evangélica, né, aquilo que o Espírito Santo ministra no coração das pessoas, né? Sim. Então a gente não controla, às vezes. Ter um cuidado realmente. Ter um cuidado, né? Muito bem. Agora, estamos dentro da igreja, está tendo a reunião. Uhum. E enquanto está tendo a reunião, um homem lá numa sala abusa de uma criança. Essa é uma questão já como a gente conversou anteriormente, né? Não cabe à igreja tutelar crimes. Sim. Cabe ao Estado. Então, dentro dessa circunstância, se você de alguma forma, né, aquela pessoa agiu, ou era um representante legal da igreja, ou era alguém, né, que o pastor da igreja, né? A igreja de alguma forma pode até eventualmente ser responsabilizada por aquilo ali que aconteceu. Se fosse o professor, por exemplo, da classe. Né? Então aquele cara ali, aquela pessoa que está exercendo aquele papel, né, ela está como um preposto da igreja, ele está consagrado, está representando a igreja. Então, né? aí nesse caso, a igreja pode ser responsabilizada. A igreja pode ser responsabilizada por aquilo. Mas se ali, não porque for, ela... se for só um cara que entrou como se fosse pro culto e aproveitou a oportunidade e abusou. Ou abusou, ou roubou, ou esfaqueou, foi dentro da igreja. Foi dentro da igreja. Então, a igreja tem responsabilidade sobre isso? Dentro das circunstâncias, cada circunstância é muito peculiar, né? A igreja, enquanto pessoa jurídica, ela vai responder por aquilo que ela deve guardar, né? Então, por exemplo, a gente está falando das crianças. A igreja tem um dever legal ali quando você coloca o seu filho no departamento infantil, né, e uma professora está cuidando, né? Você tem um dever ali de cuidar e de observar aquelas crianças. Se acontece algum acidente com aquela criança, ou aquela criança é abusada, né, dentro daquela esfera, a igreja sim vai ser responsabilizada, né, por aquilo ali. Mas algumas coisas que são aspectos de força maior e que a igreja não tem como controlar. Então, às vezes, entram pessoas... Entrada de uma outra pessoa ali que entrou, furtou um celular e foi embora, né? A igreja não tem como controlar esse tipo de atuação, né? É sempre importante que aqueles que são mais vulneráveis, a igreja esteja olhando. Então, as crianças são um ponto muito chave, né? Idosos, pessoas que estão ali naquelas circunstâncias, precisam de um olhar especial. Quando a gente tira a criança dos pais e leva para a gente está assumindo uma responsabilidade com aquela criança. Uma responsabilidade muito grande. E recentemente, pastor, a gente esteve até falando em algumas lives do Viver Nacional, né, lá de Missões Nacionais, sobre a questão do ECA digital, né? Agora que está falando sobre a questão de proteger as imagens das crianças, né? Como nós divulgamos a imagem das crianças das nossas redes sociais, né? Então, cada vez mais isso a gente precisa ter cuidado, né, com esse tipo de publicação,
né? Da gente, através da Lei Geral de Proteção de Dados também, a questão da transmissão dos cultos. Importante a gente ter um lugar que a gente separe para que as pessoas, né, não tenham seus rostos filmados ou não sejam fotografadas. Cada vez mais, né, isso precisa estar dentro do bojo do que a igreja precisa, né, se adequar, para que a gente possa não incorrer no direito de você infringir a privacidade da pessoa, né? Às vezes a pessoa aceitou Jesus, mas ela não quer ser fotografada ali, né? Aquela coisa. Eu recentemente vi uma pessoa famosa, não lembro quem foi, mas lembro que teve uma pessoa famosa que se converteu, né? Ou, né, foi até a frente respondendo o apelo do pastor, e ela foi fotografada e publicada na rede daquela igreja. E aí esse famoso se manifestou dizendo assim, eu não volto mais lá, porque aquilo ali era um momento íntimo, eu não queria que aquilo ali fosse fotografado, né? Então, é uma questão de privacidade, né, que não foi respeitada. Mas dentro desse bojo da pergunta, né, a igreja não pode se responsabilizar por aquilo que foge ao controle, que é uma situação alheia ou um agente terceiro, né? Mas a igreja vai se responsabilizar por aqueles agentes que estão realmente em nome da igreja, agindo em nome da igreja ali, são realmente vida consagrada, estão ali como representantes daquela ordem religiosa. Resumindo, gente, contratem um bom advogado, tipo o Dr. João, assim, para poder dar uma checada na sua igreja, porque são muitas variáveis, são muitos detalhes, nós temos que ter muito cuidado realmente, né? Muita responsabilidade. Muito bom. João, a gente está chegando ao final do nosso podcast, eu queria que você usasse aí esse momento. O que você nos alertaria, assim? Se você tivesse a oportunidade de... Você está aqui, veio à minha igreja, pastor, toma cuidado com isso. O que você destacaria assim na tua experiência como advogado, no que você tem caminhado, visto no direito religioso? O que você deixaria para a gente aqui hoje? Eu acho que é importante, pastor, dentro desse cenário, né, que a gente está falando aí do direito religioso, a gente até brinca que são muitas coisas, né, que a gente precisa cuidar, mas que a igreja não negligencie, que ela é um organismo vivo, espiritual, sim, né? Mas ela é uma pessoa jurídica. Então fique atento, né, o que você publica nas redes sociais, né? Fique atento às questões de proteção de imagem das pessoas, preste atenção nas regularizações imobiliários. Como é que está o seu templo? O seu templo tem um laudo de bombeiro, né? A gente está falando de igrejas pequenas e grandes, né? Então, assim, tem uma saída de incêndio, o bombeiro libera aquilo ali, né? A gente precisa estar cuidando dessas coisas, que às vezes são coisas que passam desapercebidas por nós, né? A nossa questão de voluntários, né? Como é que o nosso voluntariado, às vezes a gente tem algumas pessoas, alguns casos, né, jurídicos, em que diáconos chegaram e por fazerem várias coisas, diáconos ele é pau para toda obra, né, na igreja, né, faz muita coisa, né, tentar pedir vínculo de emprego com a igreja, porque eu tenho a chave da igreja, eu abro, eu fecho, eu limpo, eu faço aquela coisa toda. Às vezes uma ata de consagração daquele diácono, e a igreja que não é acostumada a fazer assembleia, né, uma ata dizendo que aquele cara é um diácono, vida consagrada, protege, né, a igreja. Protege a igreja, ó. E aí, quando bater no judiciário, o Estado vai dizer assim, isso aqui é questão religiosa, não compete a mim dizer isso aqui. Então o juiz, de pronto, ele tem que negar. Ele nem analisa, ele já olha aquele negócio ali e já fala assim, ó, isso aqui, esse cara é de uma ordem religiosa, isso é uma questão religiosa, a gente não pode interferir nisso, né? Mas dentro desse bojo de cuidados que vocês precisam ter, né? A gente precisa, sim, confiar na boa fé das pessoas, mas nós precisamos, sim, andar na luz, fazer as coisas corretas, né? Ter os contratos bem alinhados da igreja, ter a parte contábil da igreja bem alinhada, conselho fiscal funcionando regularmente, assembleias regulares. Se você está abrindo uma igreja, não faça um copia e cola de estatuto, né? O estatuto é um documento muito importante, porque ele vai definir as regras da igreja. Então o estatuto protege a igreja contra abusos. Nós sabemos que tem lideranças abusivas. E dentro do governo congregacional batista, nós temos justamente um mecanismo para combater isso, e muitas vezes nós somos reféns e perdemos, às vezes, um patrimônio, uma organização toda que foi trabalhada porque nós não sabemos aquilo que nos defende, ou não conhecemos o estatuto das igrejas, né? Então, pense bem nesses cuidados, porque o direito não socorre os que dormem,
né? A gente costuma falar isso aí. O direito não socorre aqueles que dormem. Né? Eu acho que essa sua fala ela é interessante porque faz sentido a ideia de um direito preventivo. Exatamente. Né? Trabalha na a prevenção. gente às vezes só se atenta para essas coisas quando surge o problema. Quando acontece. E eu falei brincando, mas é uma realidade. Talvez você não precise contratar um advogado full time para ficar na sua igreja. Mas às vezes convidar um advogado, fazer uma contratação para que ele faça essa checagem, né? Exatamente. Ele pegue toda a documentação da igreja, faça um raio-x. Como é que está o estatuto, como é que está a documentação, como é que está a documentação imobiliária, como é que está a documentação trabalhista de quem está trabalhando na igreja, como é que está a documentação dos voluntários, enfim, talvez aí uma prestação de serviço pontual. Pontual que vai resolver os problemas. Que o advogado vai ali, vai fazer uma consultoria e aí, claro, detectar, vai ter que, isso aqui tem que fazer o processo tal, isso aqui tem que fazer tal coisa. E aí arrumou a casa, pronto, Perfeito. Vida que segue. Se tiver alguma necessidade, anos depois faz uma nova checagem. Eu acho que é algo muito válido, né? Algo muito interessante. João, muito obrigado. Eu que agradeço, pastor. Foi muito válido. Para mim, como pastor presidente, são assuntos que estão sempre na minha mente. E vamos descer que nós temos que conversar. Pessoal que está acompanhando a gente aí no Viva Podcast, uma alegria muito grande estar com você em mais um episódio. E espero que você tenha gostado. Mande comentários, fale alguma coisa, mande dúvidas, que a gente vai conseguir, vai tentar pelo menos te ajudar a responder. E João, muito obrigado. Emerson? Esse foi mais um Viva Podcast. A gente teve um tempo aqui muito gostoso de entender melhor essa parte legal da igreja, né? E aí, como o pastor falou, né, a parte legal ao pé da letra. Então, se você gostou, curte aí, compartilha, manda para todo mundo que você conhece, divulga o nosso canal, divulga os nossos podcasts e até o próximo. Que Deus abençoe cada um aí.